Mentir não é só falta de caráter. E quando você entende isso, algo muda. Porque o problema pode ser muito mais profundo do que parece. Existe um tipo de comportamento que não acontece só uma vez. Ele se repete. Começa pequeno, quase imperceptível, mas ao mesmo tempo vira um padrão. E quando isso acontece, já não é mais sobre uma mentira isolada. É sobre viver sem saber o que é real. Enquanto muita gente ainda tenta tratar isso como simples, é só parar de mentir, a realidade é outra. Porque quanto mais esse comportamento se repete, mais automático ele se torna. Menos culpa, menos desconforto, mais natural. E é exatamente aí que o problema cresce, em silêncio. Porque a mentira, ela não destrói só um fato, ela corrói a confiança. E sem confiança, tudo começa a desmoronar. Mas então surge a pergunta que ninguém gosta de fazer. Por que alguém mente mesmo quando não precisa? E quando isso deixa de ser uma escolha e passa a ser um padrão? E no meio disso tudo, existe alguém tentando entender, tentando acreditar, tentando sustentar uma realidade que nunca é totalmente clara. Mas até quando isso é possível? E o que acontece com quem vive tentando decifrar o que é verdade dentro da própria relação? Como esse comportamento se forma e por que ele é tão difícil de parar? Para entender isso, a gente precisa ir um pouquinho lá atrás e olhar para o que está acontecendo por trás da mentira. E aí, mulher brava, Elisa Fernanda na área, chegando para mais um dia de fortalecimento emocional. Mentir não é só falta de caráter. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Porque durante muito tempo, a mentira foi tratada como uma escolha simples. Ou a pessoa fala a verdade, ou ela decide mentir. Mas e quando não é tão simples assim? E quando a mentira deixa de ser uma decisão pontual e vira um padrão? Existe um nome para isso: mitomania. É um comportamento psicológico onde a mentira deixa de ser ocasional e passa a ser recorrente. E aqui está um ponto que muda tudo. Nem toda mentira nasce da intenção de enganar. Algumas nascem da necessidade de se proteger. Olha só, de evitar, de fugir de algo interno. E quanto mais esse comportamento se repete, mais automático ele se torna. Estudos mostram que a repetição da mentira reduz a resposta emocional do cérebro. Ou seja, mentir vai ficando cada vez mais fácil. Menos culpa, menos desconforto, se tornando cada vez mais natural. E é exatamente aí que o problema se aprofunda. Porque não é só sobre a mentira em si, é o impacto dela dentro de uma relação. A mentira não quebra só o fato, ela quebra a confiança. E sem confiança não existe segurança emocional. Talvez essa seja a pergunta que mais dói. Até quando dá para viver sem saber o que é verdade? O que está por trás da mentira? Para entender isso, você precisa ir além do comportamento e olhar para o que está por trás dele. A mitomania ou a mentira patológica não é simplesmente gostar de mentir. É um padrão psicológico, onde a pessoa mente de forma recorrente, muitas vezes sem necessidade clara. E aqui existe uma diferença importante. Existe a mentira comum, aquela situacional, ligada a um momento específico. E existe a mentira compulsiva, que é repetida, automática e muitas vezes desproporcional à própria realidade. Mas por que isso acontece? As causas não são superficiais. Muitas vezes estão ligadas à baixa autoestima, ao medo da rejeição e à dificuldade de lidar com as emoções. A mentira vira uma forma de se proteger, de se validar e de se esconder. Sim, com o tempo isso deixa de ser estratégia, vira um padrão. E existe um fator ainda mais profundo.
o cérebro. Estudos mostram que quanto mais uma pessoa mente, menor é a reação emocional negativa associada a isso. Ou seja, no começo existe uma culpa, depois menos culpa, depois quase nenhuma. E é aqui que a analogia faz sentido. Mentir é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica. E acaba ficando mais automático também. E quando isso acontece, a pessoa não está só mentindo, ela está vivendo dentro de um padrão que já se instalou nela. O impacto da mentira dentro de uma relação, por exemplo. O que acontece é uma destruição silenciosa da confiança. A mentira não destrói de uma vez, ela corrói, pouco a pouco. Mentiras pequenas, depois maiores, depois constantes. E o que vai sendo destruído não é só o fato, é a base da relação. Porque confiança não se quebra só quando algo grande acontece. Ela se desgasta na repetição. E quando isso acontece, surge algo muito perigoso, a insegurança constante. Nada mais é totalmente confiável. Tudo vira dúvida e a relação deixa de ser um lugar seguro. E isso causa um efeito psicológico na mulher, que é quem vive isso. Não vive só a mentira, vive a confusão. O que é verdade? Eu estou exagerando? Será que eu estou interpretando tudo errado? A mente entra em constante conflito. E isso gera ansiedade, hipervigilância. Ela começa a observar tudo, a analisar tudo e a duvidar de tudo. E isso cansa. Porque viver sem uma base de verdade é viver em alerta o tempo todo. E com isso vem o ciclo da codependência. E mesmo assim, com tudo isso, ela ainda permanece. Porque ela tenta entender, tenta justificar, tenta encontrar alguma lógica e nesse processo começa a se adaptar à mentira. Minimiza, releva, se convence de que não é tão grave assim, e sem perceber, entra em um ciclo onde ela se desconecta da própria percepção para sustentar a relação. E isso é a codependência. É quando a pessoa abre mão da própria realidade para manter o outro. Aqui está uma armadilha da explicação psicológica. Não. Vamos explicar a armadilha psicológica da mentira. E aqui existe um ponto muito delicado. Sim, existem causas. Sim, existem explicações. Mas existe um risco: transformar explicação em justificativa. Ele mente porque sofreu. Ele é assim por causa do passado. E aos poucos a compreensão vira tolerância excessiva. E a tolerância vira permanência em dor. E isso precisa ser dito com muita clareza. Entender não significa aceitar. Explicar não significa permitir. Geralmente, as mulheres descobrem mais de uma vez. E não foi a primeira vez que recebeu a mentira. Talvez nem a segunda. Ele nega. Depois assume, depois pede desculpa e promete mudar. E ela quer acreditar, porque existe sentimento, existe história, mas aí o padrão se repete. E a cada repetição dói cada vez mais. E o desgaste aumenta e confunde ainda mais. E chega em um momento em que algo dentro dela quebra. E não é mais só sobre a mentira, é sobre a sensação de não saber em que confiar, de não saber o que é real. E isso gera um colapso interno, porque viver sem a verdade é viver sem chão. E existe, sim, uma verdade que precisa ser dita com firmeza. Não é só sobre ele mentir, é sobre você estar vivendo sem uma realidade emocional segura. E isso destrói qualquer relação, porque você não foi feita para viver em dúvida. Você não foi feita para viver investigando a todo tempo. Você também não foi feita para provar a todo tempo o que é verdade. Isso não é relacionamento, é sobrevivência emocional. E aqui está a virada. Você não precisa entender tudo para que você se posicione. Você não precisa provar todas as mentiras para reconhecer este padrão.
E principalmente, você não pode confundir empatia com autoabandono, porque quando você começa a se abandonar, qualquer coisa vira aceitável e não deveria. Talvez a frase que você precise guardar hoje seja essa: você não nasceu para viver em dúvida, você nasceu para viver em verdade. E a pergunta que fica agora é: até quando você vai sustentar uma relação onde a realidade nunca é clara? Ou será que chegou o momento de se reposicionar e reconstruir a sua própria base? Porque no final, ser brava não é sobre enfrentar o outro, é sobre não se abandonar mais. Olá, eu sou Elisa Fernanda, terapeuta familiar, especialista em codependência e independência emocional. E eu atuo com mulheres que têm os seus relacionamentos afetados por vício ou compulsão dos seus maridos ou filhos. E até o próximo vídeo. Tchau! Mas lembre-se, você não nasceu para viver em dúvida, você nasceu para ser brava.